Lucas 19:41. Se você precisar aí de ajuda, Lucas capítulo 19, versículo 41. Queria falar um pouco sobre salvação. Semana passada eu vim de manhã, eu acho que eu até falei isso no culto da noite. Eu vim com o propósito de pregar sobre salvação. Era uma passagem diferente dessa, mas na hora da oração, eu não sei como você enxerga isso, como você crê assim nisso, mas na hora da oração, Deus ele deu uma outra direção. A gente de manhã falou sobre Ezequias, e à noite a gente falou sobre, eu não me lembro se foi 1º ou 2 Coríntios 3:10, que fala sobre como cada um edifica, levanta a sua vida com Deus, suas paredes com Deus, constrói a sua vida com Deus. Falando sobre a necessidade de se ter fé, de se crer, de se ter comunhão com Deus. Quinta-feira eu tenho buscado trazer uma palavra de fé, porque é preciso ter fé. Fé é algo que não se explica, se vive, e se vive por inteiro. Um exemplo de fé foi quando Jesus falou para Pedro: desce do barco e vem. E Pedro desce do barco, pisa na água. Ninguém que pise na água consegue andar sobre ela. Todo mundo que pisar na água, isso é a natureza, isso é o normal, isso é o óbvio, isso é a razão. Nem eu nem você, a gente consegue andar sobre a água. A gente pisou na água, o que acontece? Mas Jesus estava falando para ele: agora você vai andar pela fé. Ele deu alguns passos, e aí o que ele fez? Ele parou e olhou para o lado. Isso aí fez ele afundar. Faz eu afundar, faz você afundar. Mas você é livre. Você busca e você encontra as suas desculpas para viver da maneira que você entender que deve. Isso eu não estou julgando, eu estou orientando. Amém? Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. No começo do mês eu fiz uma santa ceia com os obreiros, e eu falei um pouquinho com eles a respeito da salvação. E falar sobre salvação, o problema de falar sobre salvação não é que as pessoas saem da igreja porque não entusiasmam. Falar sobre salvação, o problema é que descobre, tira capas que a gente busca colocar sobre a gente, capas que a gente costuma apresentar para os outros. A gente é bom às vezes em demonstrar para os outros que a gente é firme, que a gente é forte, que a gente crê, que a gente confia, que a gente está ali para o que der e vier, e que a gente suporta, quando na verdade isso tudo não passa de uma capa. Lá dentro mesmo é tudo mentira, e quando a gente está sozinho, só a gente, aí realmente a verdade aparece. Quem está entendendo alguma coisa? Então, falar de salvação, se eu perguntasse quem crê na sua salvação, quem é convertido, o que significa convertido? Convertido é aquele que está caminhando nessa direção, e ele inverte a direção na qual ele está caminhando. Ele passa a caminhar na direção contrária àquela que ele vinha. Ele converte o seu caminho. Se ele se alegrava com a vida lá fora, se ele se alegrava, se satisfazia com as coisas lá fora, agora ele se converteu, ele mudou, a alegria dele já não está mais ali. Então, se você não encontra alegria nas coisas de Deus, se vir à igreja não te satisfaz, não te alegra, não completa o teu coração, você não encontra ânimo, se você não encontra satisfação em orar, em ler a Bíblia, em ter a palavra de Deus, então você me desculpa, você se convenceu, mas você não se converteu. Isso a começar comigo e a terminar aí. Quem está entendendo alguma coisa? Essa é a realidade. E falar sobre isso às vezes são verdades que a gente não quer que venha à tona, são nossas, e a gente não quer que a coisa apareça. Mas tem 3 exemplos na Bíblia que falam muito bem a respeito disso, e eu citei isso para eles no começo do mês. Um deles é o jovem rico,
que vai até Jesus e pergunta sobre a salvação, sobre o reino, sobre ter a presença de Deus. E o que Jesus fala para ele não o alegra, não o satisfaz, não completa, não traz alegria para o coração dele. Ele rejeita aquilo, ele vira as costas e ele vai embora. Esse é um tipo de gente, esse é um tipo de pessoa. Existiu o outro que está lá em João 3, que foi Nicodemos. Nicodemos se convenceu de Jesus. Vai até Jesus de madrugada porque ele não está disposto a ser reconhecido. Ele não está disposto a expor aquilo que ele realmente está acreditando. Mas ele vai até Jesus e ele fala com Jesus. Reconhece Jesus, sabe que Jesus vem da parte de Deus, porém, ele não se converte, ele se convence. E a história de Nicodemos pelo menos naquilo que a gente consegue ter na palavra. A história do Nicodemos, ela para. Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Você precisa se renovar. E aí Nicodemos desaparece. Mas existiu um outro. Esse Nicodemos é a segunda classe. Existiu um terceiro exemplo que foi Zaqueu. Zaqueu foi um que tinha uma vida toda errada, que andava em tudo quanto era erro, mas que quando ele desperta para Jesus, ele vai de uma maneira que ele não está nem aí o que os outros vão achar, o que vão pensar, como vão olhar para ele, o que é que vai ser. Ele se joga em cima daquilo, ele se desprende de tudo, ele se despoja de tudo, e isso diz respeito à fé também. Ele sobe em cima da árvore e nem um pouco se importando se alguém vai falar: mas aquele não é o bandido, aquele não é o que prejudica todo, o que ele está fazendo ali, olha lá quem está lá, ó. Não, ele não está nem aí, ele quer ver Jesus, ele quer enxergar Jesus, ele quer alcançar Jesus. E quando Jesus passa, olha para ele, na primeira oportunidade que ele tem, quando Jesus chama ele, ele não procura desculpa, ele não fala: não, é difícil, tem muita gente, encontro com o Senhor mais ali na frente, depois eu vejo. Não, ele simplesmente desce de cima, ele está ali em cima daquela árvore, ele desce dali a todo vapor e vai embora com Jesus. Porque quem quer não encontra desculpa. Quando a gente quer, tenho falado para eles, quando há uma vontade, a gente sempre encontra um caminho. O problema é aquilo que a gente quer. Não é vir na igreja, não é só vir na igreja. É importantíssimo que você venha, faço questão que você venha. Mas as igrejas por aí, elas estão cheias de que tipo de gente? Convencidos ou convertidos? Está entendendo? A mudança da vida, que não é só o carro novo, não é só o dinheiro na conta, mas a transformação da pessoa. Você tem que se sentir bem com você mesmo, você tem que ter paz. Teu coração tem que estar completo, independente do que esteja acontecendo lá de fora. Você tem que ter luz, você tem que descansar no Senhor. Claro, e se descansar não é cruzar os braços e esperar cair do céu, mas é ter firmado, estabelecido, alicerçado uma confiança que vai além de qualquer outra coisa que possa surgir. Quem está compreendendo? E Zaqueu encontrou isso em Jesus. Zaqueu recebe Jesus na casa dele, chega a arrepiar, gente. E ele toma uma decisão. Ele diz assim: todo mundo que eu causei dano, eu vou devolver o que eu roubei, o que eu peguei deles. E se eu prejudiquei alguém, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Zaqueu encontrou aquilo que completa. Zaqueu encontrou aquilo que satisfaz, aquilo que é pleno, a plenitude. Zaqueu teve um encontro com Jesus. Não era o dinheiro mais, não era a fama, não era a autoridade, não era o reconhecimento, não era a moral com as autoridades mais que satisfaziam Zaqueu. Não eram mais as coisas que vinham de fora, mas era o que estava dentro dele. E no final dessa história, sabe qual foi a palavra de Jesus? Hoje, eu e você somos visitados por essa presença constantemente. E essa visita, ela vem para transformar a nossa vida. Agora, por exemplo, você está sendo visitado. Independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, independente do que você está precisando agora, nós estamos sendo visitados pela presença de Deus, através da palavra dele. E isso chama-se oportunidade que estamos recebendo de Deus. Todo mundo recebe uma oportunidade, mais cedo ou mais tarde tem essa oportunidade. O problema da oportunidade é que ela passa.
E há um tempo que existe em nós uma sensibilidade para a gente aproveitar essa oportunidade. Existe um tempo em que a gente aproveita as oportunidades que aparecem na nossa vida. E quando a gente aproveita, a gente colhe o fruto, a gente recebe a recompensa. Mas quando a gente não aproveita, mais tarde vem o arrependimento. Quem está compreendendo? De não ter aproveitado. O problema é que essas oportunidades aqui, segundo o que a gente vai ler, elas quando passam, elas levam com elas muitas vezes a sensibilidade do nosso coração em reconhecer. Olha o que diz aí, ó, versículo 41. Quando ia chegando, viu a cidade e chorou. Essa mensagem ela tem tanto um sentido físico, um sentido pessoal, um sentido espiritual. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias, presta atenção nisso aí. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Estive aí, fui até aí. Ele chega aqui, ó. É a última vez que Jesus vai entrar em Jerusalém. É a última vez que Jesus está vindo. O propósito está para se cumprir, a caminhada está terminando. Ele chamou alguns discípulos, falou: desce lá, pega o jumentinho que está amarrado num toco lá, traz ele aqui. Se perguntar, você fala que está trazendo o rei. Entre na cidade. Depois, se você tiver interesse, está lá no capítulo, no começo aí do capítulo 19, você vai ver isso. Então vai lá, busca o jumentinho que eu estou voltando para Jerusalém. Agora vai se completar, vai se concluir a obra. E quando ele olha, ele está em cima da montanha. Quando ele olha para Jerusalém, ele se entristece. Por quê? Porque tudo que foi possível ser feito para que ele se convencesse, tudo que foi possível ser operado no meio deles, não foi o suficiente para que eles se convertessem, para que eles mudassem a maneira de ver. Eles aceitaram, eles reconheceram, porém eles não se converteram. A essência não mudou. E a essência tem mudado dentro de muita gente. Só que agora, hoje, a oportunidade passou. É o que ele está falando para eles. Hoje está oculto aos teus olhos. Você não consegue mais enxergar. Você está aí, eu vou entrar, vou passar no meio de vocês, vou novamente estar no meio de vocês, mas agora vocês já não vão mais conseguir reconhecer, vocês já não vão mais conseguir ter, já não vão mais conseguir compreender. Por quê? O coração fecha. Você vê muita gente dentro da igreja dizendo hoje que não conseguem sentir, não conseguem crer, não conseguem acreditar, não conseguem se jogar, não conseguem se abrir. Por quê? Por que as coisas não conseguem ser diferentes? Por que a vida não muda? Porque só tem uma forma da vida mudar. É quando Jesus entra. Não adianta estar dentro da igreja, carregar uma Bíblia e se convencer de quem é Deus, de que Ele é grande, que Ele é imenso, Ele é imensurável, poderoso, infinitamente mais do que eu posso imaginar, capaz de fazer qualquer coisa. Mas o que está acontecendo na sua vida? Como é que as coisas têm sido para você? Como é que anda aí a situação do teu coração? Olha o que Ele falou para eles: está oculto aos teus olhos, e virão dias que os teus inimigos, que inimigos são esses? Eram vizinhos se levantando para tentar contra Jerusalém? São os problemas, não, são as lutas que se levantam contra nós no nosso dia a dia. Problemas que a gente vive de todas as ordens, coisas que vêm e que se levantam contra nós, e que na hora
de encontrar disposição, força, capacidade, coragem para enfrentar, para ir em frente. Aonde está essa força? Eu não resisto, eu não estou conseguindo, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. É esse o tipo de palavra que vem. Quem está entendendo alguma coisa? Virão dias que os teus inimigos te cercarão e te apertarão o cerco. E aí as coisas vêm e são de todos os lados. Só que esses inimigos vêm para todos. A questão é quem aproveitou a oportunidade. Hoje Jesus está nos visitando. Está visitando sua vida, seu coração, para te levantar, para te fortalecer, para avivar dentro do teu coração a chama, para te encorajar e acreditar que amanhã as coisas vão ser diferentes, para avivar dentro de você uma coisa chamada esperança, para você seguir em frente, para você não desistir, acreditar que Deus é poderoso para fazer e continuar acreditando e vivendo, fazendo por onde Deus agir na sua vida, para que ela se transforme, para que ela mude. Deus está nos visitando para nos renovar, a renovar nossa esperança. Quem está compreendendo? Essa oportunidade que hoje Ele está nos dando é para a gente aproveitar ela. É para a gente não olhar para trás, não olhar para o lado, não considerar os problemas, as lutas, mas acreditar, confiar nele, para fortalecer nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé em Deus. Porque a fé, quando ela é usada do lado contrário, ela também funciona. Jesus nunca disse que se você tiver fé em Deus do tamanho de um grão de mostarda, as coisas vão acontecer como você determinar. Ele disse que você tem que ter fé, ainda que a menor de todas, para determinar aquilo que você crê que vai acontecer. E existe uma diferença muito grande nisso. Eu tive na minha família, gente, eu acho que eu já contei isso aí aqui. Pessoa foi diagnosticada num dia, numa terça-feira, e o tumor era do tamanho de uma ervilha. Na quinta-feira o tumor era do tamanho de um mamão. Ela acreditou tanto que aquilo ia matar ela, que na semana seguinte a gente estava enterrando ela. Ela acreditou. No que você acredita? Como é que está a presença de Deus aí dentro de você? Como é que está a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus? Porque essa palavra fala sobre isso. Isso tem a ver com tudo. Essa gente não aproveitou a oportunidade passa. A oportunidade vai embora. Oportunidade é uma coisa que, se a gente não aproveitar ela desaparece muito fácil e muito rápido. A gente às vezes vem para a igreja com costume de vir, a cabeça está longe, está distante, porque amanhã a vida retoma o seu dia a dia normal, e eu tenho muita coisa para resolver. Às vezes a gente vem para a igreja com a cabeça problema lá, e a gente imagina assim: olha, eu agora não estou com cabeça para pensar nisso, depois eu penso. Depois quando? Depois quando? Quando é depois para você? As coisas são repentinas na nossa vida. Aconteceram algumas coisas essa semana, e esses dias eu conversando com alguém que perdeu um familiar, essa pessoa falou assim, sabe, foi de repente. A gente estava em casa no sábado de manhã, saiu junto, foi passear no sábado, e à noite ele não voltou mais, e nunca mais vai voltar, morreu. Foi de repente, porque é repentino. A Bíblia fala pra gente que a vinda de Cristo será repentina. Eu não sei como vai ser, você não sabe. A gente pode ter suposição, a gente pode imaginar, mas as coisas são repentinas. Você não sabe quando que vai vir o problema, você não sabe quando os inimigos se levantarão. E está escrito: cercarão com trincheira. Sabe o que é trincheira? Trincheira é uma cova que o inimigo abre para você não ter facilidade de passar para o outro lado. Ele abre um buraco para que você tenha que entrar dentro dele e tentar escalar o outro lado para fugir, para te atrasar, para tentar pegar você dentro daquele buraco. E às vezes a gente cai dentro desses buracos. Esses buracos são as dúvidas que vêm, são as tristezas que abatem a gente. Esses buracos são as fraquezas que vêm. Todos nós temos. Se a gente não se fortalecer em Deus, elas vencem a gente. Está dando para entender alguma coisa, gente? Fica de pé no seu lugar, por favor.